esquecer, porque esqueci de Sim, começar sim. a gravar, demorou um pouquinho. Como eu falei para vocês, semana passada foi uma semana complicada, né? Mas tudo bem. Mas é um momento, Marcelo, que acaba tendo altos e baixos. Sim, sim, Faz parte da nossa natureza humana. sim, sim. É impossível ficar toda hora controlado, né? Equilibrado. Nós não somos linear. Não. Ah, Lucélia aí. Olá, Lucélia. Oi, Lucélia, boa noite. Olá, 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 Boa olá. noite. O microfone está fechado. Estava tudo desligado aqui. Ah, ô louco. Ai, meu Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Graças a Deus. Então tá bom. Tudo em ordem. A nossa amiga Marli não entra, né, hoje? Ah, é. Aqui vai faltar só a Conceição, né? A priori, só a Conceição. Esperar um minutinho, né? Sim, é de 57. Cedo ainda. Mas, Bom, amanhã iremos ao abrigo. então, Se Deus quiser. eu vou, mas eu não sei se eu vou ficar muito tempo, não. Marcelo, você deve ficar tempo que você vê que você consegue. Não precisa. Vou lá dar um abraço neles, ver eles. Isso. Certo. É importante. Sim, bastante importante, com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mas eu não sei se, eu acho que eu não falei. A Cláudia, minha prima, ela falou com vocês alguma coisa, não? Não que Não, eu me lembro. Porque parece que ela resolveu com o Ezio, o marido dela, fazer um curso na Federação Espírita em São Paulo. olha, Então eu acho que ela não vai tão cedo participar das nossas reuniões, tá? Uhum. É uma pena, né? Que ela estava assim, encaixando bem, né? Mas, Sim. Mas se tá bate o tendo. horário, é complicado, né? é, nessa loucura aí, eu acabei esquecendo de falar para vocês, perdão, viu? Tranquilo. Bom, o que eu tenho aqui é que a prece inicial é a Lucélia, né? Isso. Eu faço o Evangelho, o Carlos, o Livro dos Espíritos, a Eliane, as vibrações, e a Conceição faria a prece final, né? Exato. Certo. Certo. Muito bem. Se a Conceição não entrar, eu faço a prece final. Muito bom. Obrigado. Na verdade, né, o que acaba acontecendo é que o grupo ele fica reduzido naqueles que realmente estão agrupados, se é que vocês me entendem. Né? Vamos lá, já deu 18. Vamos. Vamos, então, serenando a nossa mente e o nosso coração. E agradecendo a Deus por estarmos aqui mais esse sábado reunidos para o estudo e vibrações. Vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos mentores aqui presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito bem. Então, eu vou falar sobre a beneficência, né? Beneficência. Capítulo 13 é o item 11, beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Todo mundo localizado aí? Pode começar? Sim. Sim. Ele fala assim: a beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos o nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir o nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres quando, como representantes da divindade, dais alegria a esses pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal: estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra a alegria onde no momento anterior só havia desespero. Entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime, resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante seu exílio na terra, tu será a sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala, e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, e vereis quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar, e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito! Não vos lamenteis, mas, pelo contrário, agradecei a Deus e distribuí, sem limites à vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces e, mais tarde, apenas Deus o sabe. Muito bem. Muitas vezes, né? Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Desculpe o atraso, mas eu tive Boa compromisso. noite, Marli. Boa noite a todos.
Então, eu vou pegar por um viés diferente. Muitas vezes, né, eu ouço algumas pessoas dizerem assim: tá errado. Você não pode dar as coisas para as pessoas simplesmente. Você tem que ajudar. Você não tem que dar o peixe, você tem que ajudar a pescar, ensinar a pescar. Eu ouço muita gente falando isso, né? Não é uma mentira. A gente tem que tá em voga essa palavra, empoderar as pessoas. Mas existe uma miséria absoluta, né? Como é que você pode fazer alguém pensar em alguma outra coisa se ela está com fome? Ou se ela está com sede? Ou se ela está sofrendo? Então, a caridade é, sim, importante para minorar o sofrimento daqueles que sofrem, né? Uma falta de comida, uma falta de... sofrem com frio. É verdade também que nós temos que ajudá-los a se levantarem, né? A aprenderem a terem dignidade, mas é muito importante que a gente ajude essas pessoas, né, que sofrem tantas coisas ruins, a um primeiro instante, porque imagina só, né, eu, graças a Deus, na minha vida, eu nunca tive essa tristeza de passar fome. Mas imagina alguém que abre a despensa ou abre, se tivesse, normalmente nem geladeira tem, né? Que abre a despensa e não acha nada para comer. Deve ser uma situação terrível. Então, sim, a gente tem que empoderar essas pessoas, mas antes nós precisamos ajudá-las nas suas necessidades iniciais, né? E, na verdade, a beneficência, ela não é só o dinheiro ou a comida. Às vezes, na própria família, né? Você ajudar um familiar, ajudar alguém, uma palavra, uma oração, né? Qualquer coisa. Sempre é possível praticar caridade de diversas maneiras. E mesmo porque, eu sempre falo isso, e vou repetir novamente, nós precisamos parar de conjugar o verbo no eu e começar a conjugar no nós. Porque somos seres coletivos e cada um depende do outro. Um depende do outro. É uma cadeia. Então, a gente precisa ajudar. Somos todos irmãos, né? A minha felicidade, ela tem que ser baseada na felicidade do outro. Não é verdade? Porque não é possível que alguém se sinta feliz vendo uma situação de caos, ou de tristeza, ou de fome. Então, sim, a caridade ela é importante sempre. E sempre vai ser até quando for necessário. É isso que eu queria dizer. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de falar, Marcelo, que muitas vezes a gente tem uma família, principalmente eu que trabalhei na área social, que a situação é imediatista, entendeu? Não tem como você não ofertar para aquela família uma cesta básica, porque tem criança, tem idoso. E muitas vezes nós éramos questionados a respeito disso. Poxa, dá a cesta básica e não faz nada. Mas não é, são situações imediatistas que a gente tem que sanar, né? Então, eu acho que a gente não precisa aprender a julgar menos. Sim. Sabe? E fazer mais. Sim, com certeza. Com certeza. Perfeito. Obrigada, é só isso que eu queria falar. Chico Xavier dizia que ele vai falar do evangelho para quem está com fome. Exato. Como que você vai levar o evangelho para uma pessoa, seja no pé do abacateiro, como ele fazia, seja numa casa espírita, se as pessoas estão passando fome? O que ela está ouvindo? O que ela vai assimilar desse evangelho, dessa palavra que está fazendo? Nada. Nada, absolutamente nada. Preciso, sempre que você for fazer uma caridade, você precisa olhar para o todo.
essa pessoa que está precisando da caridade, primeiro, como colocou a Marli, é estancar o sangue, então eu vou dar a cesta básica. Depois eu faço outra situação. Então, eu preciso olhar. Não dá para a gente fazer algo linear. Não é possível. É um procedimento de empresa, um POP, que você coloca lá um procedimento operacional padrão e tudo bem, tudo segue. Não. Eu devo ter dentro da casa espírita essa regra, mas eu preciso olhar para cada caso como um caso. Eu devo ter na minha consciência que eu vou ajudar dessa forma, só que quando aparecer algo diferente, eu preciso saber avaliar, sem julgar. Avaliar não é julgar. Então, eu vou ver a situação da pessoa, o que ela precisa, como que eu posso ajudar. Eu estou avaliando. E não julgando. Ela está assim porque bebe, ela está assada porque fuma. E aí eu estou começando a fazer julgamentos. Então, eu preciso olhar sem julgar. O que nós, seres humanos, temos uma dificuldade gigante. Porque a gente aprendeu desse jeito. Então, fica difícil, principalmente para nós mais velhos, não julgarmos. A gente já vai com esse julgamento para saber como é que é. Então, é importante para a gente mudar esse comportamento e ver o outro, como coloca o Marcelo, como meu irmão. O outro é meu irmão, independente de quem seja. Ele pode ser o maior bandido da nossa cidade. É meu irmão. Ele pode ser o maior religioso da cidade. É meu irmão. Ele é gente boa? É meu irmão. Ele não é gente boa? Ele é meu irmão. Eu não posso mais achar que são coisas diferentes, porque é de uma outra religião, porque faz uma coisa que eu não gosto, não é meu irmão. Ele é, querendo eu ou não, gostando eu ou não. Ele é meu irmão. Somos todos filhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos são filhos dele. O próprio Jesus, né, o Carlos, as pessoas estavam vendo sua pregação, chegou um dado momento que eles perceberam que eles não podiam ficar sem alimento. É onde Jesus multiplica o pão e o vinho, não é verdade? O pão e o peixe, né? Então, por quê? Porque Jesus compreendia que a gente vivia num mundo de matéria e necessitava. As pessoas não podiam ficar dias ouvindo ele sem alimentação. Sim. Né? E Jesus em nenhum momento falou assim, esse é merecedor, aquele não é merecedor, não. Então, a gente tem que aprender com Jesus as coisas. Afinal de contas, o ditado diz que saco vazio não para em pé, não é? Exatamente. Como você vai assimilar se você é de barriga vazia? Exatamente. Existe isso, né? Marcelo é professor. Se as crianças chegam com fome lá, aprende alguma coisa? Não aprende. É por isso que eu não obedeço a regra da escola. Se a criança está com fome, eu deixo ela comer. Tô nem aí. Vai saber a situação da criança. Não sei. Exatamente, não tem ideia de como é a situação daquela casa. Eu deixo comer, sim. Tô nem aí. E é gostoso quebrar alguns protocolos, né, Marcelo? Eu adoro quebrar protocolo. Mas, enfim, mas eu não devo ser mais... eu estou pagando pela minha rebeldia, né? Eu tenho que ser mais tranquilo. Mas nesse ponto não é rebeldia, eu acho que é ser sensato. Obrigado. Jesus foi rebelde. Revolucionário. Não tem jeito. Ele não aceitava as coisas do jeito que elas eram. O que é ok, o que não era, ele mudava. Sim. Ele falou, eu não vim destruir a lei, mas ele veio para modificar aquilo que precisava ser modificado. Sim. Pois não, Luciano? Luciano. Não, eu estou lembrando de uma situação que faz tempo já, um senhor bateu aqui, né, e pediu um prato de comida. E ele estava de bicicleta. Aí eu olhei assim, a bicicleta dele estava nova, né, mais nova que a minha. Aí eu pensei, falei, nossa, uma bicicleta nova, olha só. Aí eu peguei e falei, não. Peguei, fiz um prato de comida, dei para ele, aí eu falei, olha só como é que a gente é, veio no meu pensamento, nossa,
mas ele está com a bicicleta nova. Olha que coisa. Sem querer, a gente pensa coisas. É normal, isso acontece. Né? E eu achei engraçado. É. Vocês estão ouvindo? Está subindo Estamos aqui para mim da hora. Estamos ouvindo. É, mas nós estamos num Então, mundo de imperfeições ainda. Sem querer, a gente acaba julgando as pessoas, mas aí eu breco o pensamento, falo, não é assim. Mas é esse o objetivo, brecar o pensamento. Porque ainda estamos num mundo de expiação de provas e a gente vai buscar. O importante é saber cortar. Porque aí você corta ali naquele momento. Eu achei engraçado. Não alimenta. É. Mais alguma coisa, pessoal? Não, da minha parte, não. Podemos seguir no Livro dos Espíritos, então? Podemos. Ô, Lu, a sua mãozinha ficou acesa. Hoje, nós vamos fazer o esquecimento do passado. Da 392 até a 395. A partir da semana que vem, ou na semana que vem, né? Não a partir, mas no próximo sábado, a gente encerra, então, o esquecimento do passado. Ok. 392. Todo mundo nela? Sim, senhor. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Assim, Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Tem um númerozinho 1 aqui. Esse número 1 quer dizer... Algumas traduções dizem esquecido de seu passado. Ele é mais senhor de si. Então, o fato de ser ele mesmo, a nova encarnação, parece-nos mais significativo do que senhor de si. Então, o que acontece? Por que nós temos o esquecimento? Muitas vezes a gente diz assim, mas se eu soubesse, eu seria diferente. Eu não seria desse jeito, eu estaria fazendo de forma diferente. E eu informo que a gente não seria diferente, não. Ou se fosse diferente, era para pior. Se esse que veio como meu filho era meu inimigo, agora eu sou obrigado a dar o troco. Por que não vou dar o troco? Então, às vezes, esse véu do esquecimento, ele é muito importante. Se não fosse, Deus não deixaria que fosse dessa forma. Para a gente poder, através da nossa inteligência, através da nossa do bem e do mal, a gente sabe definir o que é bem e sabe definir o que é mal. Se eu sei definir o que é bem e o que é mal, eu vou no bem. E se eu vou no bem, eu começo, então, através dessa intuição, tomar decisões que vão melhorando. Na semana passada, nós falamos daqueles irmãos que às vezes a gente encontra e diz assim, não fui com a cara dele. Não sei por quê. Ou encontra assim, nossa, esse eu nunca vi, mas como me faz bem, como eu gosto de estar do lado. Parece que eu conheço há muito tempo. E conhece mesmo, né? Por quê? Afinidade. Então, o véu do esquecimento, através dessa intuição, você vai trazendo. E é importante que você aprenda ou reaprenda. Que você vai buscar. E depois que a gente desencarna, o nosso perispírito, com tudo gravado, de acordo com a evolução de cada um, nós vamos recobrando tudo isso, nós vamos lembrando. E aí vem aquilo, nossa, errei de novo, era para eu perdoar, não perdoei, era para eu ter mais amigo daquele que não fui, era para eu ter mais amizade, não tive. Por quê? Porque eu vou lembrar depois. Não agora. Porque agora não é a hora. Agora é o momento de eu buscar fazer exatamente de acordo com o que nós estamos aprendendo.
E nosso caso aqui especificamente, da doutrina espírita, dos estudos de sábado, nós estamos adquirindo esse conhecimento. Então, nós temos o dever de buscar colocar dentro do nosso perispírito esse ensinamento, para tirar no momento adequado. Como pode o homem ser responsável? Kardec, ele era, bem cutucador mesmo, né? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar daquilo que as atraiu. Mas, desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí vemos a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua origem, na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária para reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa existência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais. Enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. Voz que vos adverte para não cair nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Então, é muito claro como que nós devemos agir. Quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, a gente, como espírito desencarnado, nós sabemos tudo aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Não adianta a gente trazer aqui uma Bíblia, porque nós não vamos dar conta. Então, é importante a gente sedimentar isso. Porém, enquanto desencarnado, enquanto espírito, vivendo lá nos melhores lugares, a gente acha que dá conta. Vem um espírito da anjo de guarda nosso? Vem. Marcelo falou várias vezes disso. Orai e vigiai. O nosso anjo de guarda, daqueles filminhos que a gente desenha, o nosso anjo de guarda fala: Carlos, você está agindo mal, vai para um caminho diferente. E o outro menininho fala assim: não, tá certo, vai lá, continua. Ele está gritando com você, está brigando com você, continua fazendo igual. Quem decide o que vai fazer? Esse que vos fala. E decide para o caminho errado. E aí vai culpar quem? Ah, vou culpar as vozes que vieram, mas vieram duas vozes. Aquela que te orienta bem e aquela que te deu um mau conselho. Quem decidiu escolher o mau conselho? Ele. Então, ele vai assumir as consequências. Então, é muito importante para a gente gente sabe, todo mundo, independente de ser bom ou mal nesse momento na Terra, sabe qual é o caminho bom a seguir ou não sabe? Quem teve o mínimo de ensinamento religioso, seja da religião cristã ou não sabe que é bom, que é certo e que é errado? Não está nas nossas mãos a decisão. Quanto mais eu decidir pelo caminho errado, pelos atalhos da vida,
mais eu estou procrastinando a minha evolução. Mais eu estou retardando, eu estou marcando passo. E não saio do lugar. Aí Kardec faz um comentário. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos existir. Imaginemos assim, uma pessoa, eu fui fumante dos 14 aos 31 anos de idade. Quando eu parei de fumar, para eu resistir, eu devia segurar. Se eu pegasse um cigarro, eu iria voltar a fumar. Então, essa resistência tem que ser mudança de hábito, mudança de caminhos, porque se eu ficar no meio de pessoas, todas elas fumantes, tinha uma área de fumar na empresa. Eu evitava passar na área de fumar. Porque quem eu vou encontrar lá? Fumantes. Então, isso vai me aguçar a vontade de fumar. Então, se eu precisasse passar por algum lugar, eu tentava evitar aquela área, para não ver ninguém. Isto, numa questão física e banal do dia a dia. Agora, imagina nas nossas mais diversas, nos nossos mais diversos desafios que a gente tem, que é quando alguém responde mal para a gente e a gente precisa para não voar na goela. E é o dia a dia nosso. Se a gente voar na goela, vai cair no goela de novo. Nós sabemos disso, não é verdade? Pois não, Marcelo? Isso me faz lembrar, né, uma questão. Os espíritos eles têm falado, né, que os 3 pilares para a nossa evolução são autoconhecimento, conhecimento e a prática da caridade. A gente tem a intuição do que a gente foi. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento a gente abre uma perspectiva mais ampla de quem a gente foi, né? E aí as coisas ficam mais fáceis. Quando eu comecei com esse problema todo, né, que eu estou tendo, eu parei e pensei, nossa, o que será que aconteceu para eu ter escolhido essa prova? E aí eu fui lá dentro de mim, lá dentro, para saber quais são os vícios que eu carrego. E aí eu compreendi por que eu estou passando por isso, né? A gente sabe quem a gente é, só que a gente tem que ter coragem de saber quem, de lá dentro, perscrutar para ver quem que a gente é. Então, através disso, desse exercício, a gente é capaz, sim, de saber o porquê as coisas acontecem com a gente. O autoconhecimento é um pilar muito importante. E um sábio da antiguidade já nos dizia isso, né? Quer dizer, é algo que nós sabemos há muito tempo. Sim, sim. E o autoconhecimento, ele é fundamental, essencial, não é nem fundamental, ele é essencial. Essencial, sim. Com certeza. Muito bem. Podemos? 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes que nós. A felicidade, em geral, é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação. A isso é preciso dar 2 respostas diferentes. Há mundos em que aqueles que
de que falas em que os habitantes situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não apreciam como homens, o fazem como espíritos. Ou seja, num mundo passado por um mundo de regeneração, ele pode não lembrar o homem, não o espírito. E Kardec define bem essa pergunta, sempre, a gente pode observar nas questões até agora. Homem é porque nós estamos aqui encarnados. E o espírito é porque é o dono de tudo. É o dono da bagaça toda, do corpo todo e de tudo que ele faz. Então, o espírito vai lembrar. É que o problema nosso está enquanto a gente está encarnado, né? Enquanto a gente está encarnado, que a gente não lembra, a gente fica borocochô, a gente fica triste, a gente fica... Não, gente, é um momento... Eu preciso entender. Se não me engano, é o capítulo 2 do Evangelho, que fala sobre a vida futura. Não, eu preciso lembrar que minha vida não é aqui. E isso, principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. A nossa vida não é essa. Eu não posso banalizar, passar a mão na cabeça. Ah, ele está sofrendo, coitadinho, eu não vou ajudar não, porque ele precisa sofrer. Não, não é isso, eu preciso ajudá-lo. E isso faz parte, é a caridade, faz parte do meu crescimento. Eu preciso. O Marcelo falou de caridade e aqui fala a mesma coisa. Quando fala de bem e mal, o que é? O que é praticar o bem? É ajudar o meu irmão. E como que eu ajudo? Fazendo caridade, seja material, seja não material. Então, é ali que eu preciso. E nesse item especificamente, quando ele pergunta de um mundo diferente, não é o mundo de Jesus, que é puro, mas é aquele mundo próximo de nós, que a nossa felicidade, porque o mundo de regeneração é mais feliz que a Terra, mas ainda haverá o mal. Só que lá se sobrepõe o bem ao mal. E é isso que a gente quer. Então, esse pensamento, ele é ainda de um homem que está crescendo, que está evoluindo. E Kardec, então, faz mais um comentário. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito, e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer o que ele deveria ter regulado no universo. A lembrança de todas as individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, ele foi bem extremo, né? Pode, num caso, fazer com que a gente fique humilhado, mas, por outro lado, pode fazer com que o nosso orgulho seja maior, eu pise mais ainda na goela do outro, né? É por isso que a gente precisa aceitar que Deus faz o certo. É isso. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as nossas relações sociais. Imagina a gente sabendo tudo o rolo que deu, nosso e dos outros. O que a gente ia ganhar com isso? Mais discussão, mais briga, mais marcação de passo. Então, por intuição, a gente recebe a boa intuição do que não deve fazer. O que cabe está nas nossas mãos. Ouça o seu amigo espiritual, guia, mentor, anjo de guarda, enfim, dê o nome que a gente der, mas ouça. Às vezes, a espiritualidade se serve de nós
ou de outros para nos orientar também. Aconteceu comigo uma vez, a gente morava em Monte Alto, e uma amiga havia se separado do marido. E eu não sei por que cargas d'água, eu precisei ligar para ela. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou ligar. E ela atendeu, nós frequentávamos a mesma casa espírita, ela falou assim, quem pediu para você me ligar? Eu falei, ninguém me pediu para ligar. Eu quis ligar para saber como é que você está. E eu acho que ela estava com más intenções, sabe? E aí, na nossa conversa, ela mudou. Então, quer dizer, quem é que me disse para eu ligar? Na conversa, ninguém, mas alguma intuição eu recebi para fazer essa ligação, para falar com ela. E fez com que ela percebesse que o que ela pensava em fazer, ela nunca abriu claramente o que era, não era certo. Podia ser tirar a própria vida, podia tirar a vida do ex-marido, não sei o que ela estava pensando, ela nunca falou claramente. Só que esse momento que eu acabei fazendo ajudou. E às vezes, quantas vezes a gente recebe essa intuição? Deixa para depois, depois eu converso, depois eu vejo que agora não dá, porque a nossa vida aqui ela é ocupada. Só que nós precisamos nos lembrar disso. Nós somos intuídos frequentemente. O orar e vigiar resolve. Mas nós precisamos estar atentos. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, sobre os mundos superiores aos nossos. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido nos mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, de um sonho mau. Então, deixemos, para não precisamos saber se é assim ou assado, nós vamos vivendo. É bom, vamos viver. Sabemos o que é bem e o que é mal. Para encerrar, podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Podemos fazer regressão? A regressão, ela pode. Agora, tem que ter uma finalidade. Se não tiver finalidade útil, não tem necessidade de fazer a regressão. Por quê? Porque, por curiosidade, só para saber, não tem necessidade. Tem uma necessidade, vai perder um medo, vai perder sei lá, uma indisposição para com outras pessoas. Vamos lá. Mas sempre tem que ter um acompanhamento. Não é assim, eu vou procurar alguém para fazer. Falei bastante, pessoal. Algo mais, pessoal, para acrescentar? Da minha parte, não. Eu só queria falar, gente, eu não tenho curiosidade nenhuma de saber da minha vida passada. Porque eu não estou dando nem conta dessa, quanto mais do passado. Uma amiga minha chamou eu para fazer uma regressão, porque tem um profissional aqui em São José, né? Falei, filha, eu não dou conta nem dessa, vou querer saber do passado, mas nem ainda pagar para isso, não. Eu não sei se vocês têm curiosidade, eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Não, eu quero viver hoje, sabe? Vivendo hoje. Não, mesmo porque a gente tem uma intuição do que foi, né? E a intuição já está bom demais. Ô, Marcelo, é como ele disse aqui, se fosse necessário saber, não seria colocado o véu. Sim. Então, se tem o véu, não mexe com quem está quieto. Ô, Marcelo. Vai tornar a coisa pior do que está. O Carlos e Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falam assim, a gente tem uma intuição do que a gente foi. Eu não tenho intuição nenhuma do que eu fui. Marli, quando o Marcelo fala das análises,
analisa o que está acontecendo com você. Se você não teve coisas desta reencarnação para estar passando por isso, de onde vem? Não, disso eu sei que as provas no quais eu passei, os problemas nos quais tive, provém de algum lugar, porque Deus é bom e justo. Nada fica no escuro, tá? Então, de alguma forma, eu tive que fazer esse resgate. O que eu quero dizer é que, por exemplo, eu não tenho intuição do que eu fui. Eu só tenho assim, gente, eu não passei isso por acaso. Tem que ter Motivo. um motivo, porque Deus é bom e justo, não daria para mim algo que eu não merecesse. E não foi Deus quem deu, fui eu que procurei isso. Então eu tenho que arcar com as consequências. É provável que, assim como eu, você não se lembre das coisas que você se envolve no seu sono. Ah, tá. Então, você vai orientada, recebe algumas informações para você seguir. Eu não me lembro de nada. Eu sou um cara que não lembra de nada do que acontece. Tem aqueles que vão ter a lembrança. O que é essa lembrança? É essa intuição. Fora Sim. outras intuições que podem acontecer, mas essa é uma delas. Porque na noite do nosso descanso, o que a gente faz? O espírito vai ficar do lado, olhando para aquele corpo roncando? Não. Não, espírito nenhum. A gente precisa orar para ir para os bons lugares, né? Para não ir nas baladas da vida, nos festivais de rodeio, para ir para os lugares bons, para as palestras edificantes que tem na espiritualidade. Porque aí é mais conhecimento que você adquire. E daí você pode trazer as intuições. Entendi. Obrigada, viu, gente? É que eu realmente. Talvez seja até desinteresse da minha parte, entendeu? Pelo fato de eu não querer saber. Eu falo, gente, eu tenho que viver o hoje. E do que eu tiver que passar, eu vou passar de boa. Entendeu? Eu tenho que passar, por isso, pronto, acabou. Amanhã eu resolvo. Viver o hoje Entendeu? é isso mesmo, não tenho dúvida. Eu fico sempre nessa vibe, sabe? Viver o hoje. Que passou, passou, não dá para consertar. Agora eu tenho que melhorar agora para no futuro, quem sabe, eu ter uma oportunidade, mas sem forçar a barra, eu sou isso. Uhum. Mas obrigada pelo esclarecimento, viu? Quando eu desencarnar, eu vou ter um feedback. Bom, Eliane? podemos seguir? Uhum. Então, Eliane. Então, vamos, neste momento, nos conectar com os amigos espirituais. Vamos vibrar muito amor. Vamos fazer as nossas vibrações. Que os amigos espirituais possam, neste momento, pegar as nossas vibrações de amor, de luz, de paz e transportar para todo o nosso universo. Onde houver um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar. Vamos pedir pelo Brasil e vamos pedir por Portugal, da nossa amiga Conceição. Vamos também vibrar muita paz pelos países que se encontram em guerra. Que uma fagulha da nossa vibração de paz possa chegar até estes países, possam cair nos corações de pessoas tão necessitadas desta paz. Vamos vibrar também por todos os hospitais do Brasil e do mundo. Irmãos que se encontram nas UTIs, irmãos que estão lutando pela vida, que as nossas vibrações de saúde possam chegar até esses irmãos. Possam também, neste momento,
abraçar seus acompanhantes, seus familiares, que também sempre ficam muito apreensivos neste momento. Que nós possamos vibrar amor e paz a todas as pessoas que se encontram nos hospitais, aos trabalhadores, aos médicos, aos enfermeiros, que as nossas vibrações cheguem até eles. Vamos vibrar também por todos os presídios, cadeias, locais que estão superlotados, que as nossas vibrações cheguem até esses irmãos, que sejam vibrações de conforto, de carinho, que a gente possa, neste momento, enviar uma vibração bem grande a todos esses irmãos que lá se encontram, aos internos e aos trabalhadores, que eles possam ser abraçados neste momento. E vamos pedir também, Pai, por todos os irmãos que estão em casas, pelos velhinhos que estão em casas de repouso, abrigos, asilos, de todo mundo. Irmãos que neste momento estão se sentindo abandonados pelos seus familiares ou que já não têm mais um familiar para dar um abraço neste momento. Que eles possam entender o momento que eles estão vivendo, que eles possam ser amparados e consolados neste momento. Vamos pedir, por um outro lado, pelas crianças que estão em orfanatos e creches, que elas também possam ser amparadas, que um espírito num corpo tão pequeno, que estejam se sentindo abandonados, também possam ser amparados, possam receber o nosso abraço e o nosso carinho. E vamos pedir por todos os irmãos que neste momento não têm um lar para voltar, que não têm um alimento para matar a sua fome, que também chegue, Pai, até esses irmãos o nosso carinho e as nossas vibrações de amor. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão neste momento nos vícios, qualquer tipo de vícios, sabendo também que nós somos um espírito, que também somos viciosos. Todos nós temos sempre algum tipo de vício. Vamos pedir por esses irmãos, que eles também possam ter acariciado, possam receber o nosso carinho. Por aqueles irmãos que neste momento estão com depressão, estão pensando em tirar a sua própria vida, achando que com isso, pensando que com isso vão aliviar suas dores. Que as nossas vibrações possam neste momento chegar até esses irmãos, possa fazer um carinho neles, e que eles possam, Pai, neste momento continuar lutando pela sua vida, pela sua encarnação. Irmãos doentes do câncer, irmãos que estão numa fase terminal ou não, mas que precisam de força para continuar lutando pela vida, que eles também possam ser visitados e ser amparados. E vamos pedir agora por todos nós, vamos pedir por nós mesmos, vamos vibrar muito amor, muita paz, por todos nós do Grupo Francisco de Assis. E os nossos familiares, que nós também possamos, Pai, ter as nossas dores aliviadas, abrasadas. Todos nós que formamos o Grupo Francisco de Assis, nós que estamos aqui reunidos, e aqueles irmãos
que não conseguiram, neste momento, poder participar da nossa reunião, ou aquele irmão que nos acompanha através da internet. Que todos nós possamos, Pai, ser visitados e possamos ser amparados pelos amigos espirituais. E vamos pedir pela nossa lista dos assistidos. Os amigos espirituais sabem a necessidade de cada um desses irmãos. Que os seus lares possam ser visitados neste momento, possam ser feita limpeza espiritual no lar de cada um desses irmãos, ou aonde eles se encontram. Se são irmãos enfermos, que estão em hospitais, que eles possam, Pai, neste momento, possam ser visitados, que todos, Pai, possam ser visitados neste momento, possam receber a visita da espiritualidade do grupo Francisco de Assis, que todos eles possam receber o nosso amor e o nosso carinho. Vamos, neste momento, nos despedindo dos amigos espirituais, continuando ainda em vibração, para podermos terminar os estudos da noite. Que assim seja. Que assim seja. Peço licença para fazer a prece final ao grupo São Francisco de Assis e a espiritualidade. Deus, estivemos mais uma vez aqui reunidos no teu nome. Pedimos, agradecemos a vós, agradecemos o ensinamento do Mestre Jesus, a presença da espiritualidade, dos espíritos que aqui quiseram ouvir as preces de hoje. Agradecemos também ao nosso mentor individual, para que nos acompanha desde a nossa tenridade. Agradecemos aos internautas que estiveram aqui ouvindo esse estudo tão bonito, tão verdadeiro, para cumprir assim as nossas tarefas evangélicas. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes, para que seja fluidificadas as águas, para que cada um receba o necessário para seu bem espiritual e físico. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão sempre. Muito bem. Ai, gente, desculpa, é que eu não vi a Conceição.
E aí, eu já entrei atrasada, então eu fiz a prece final, desculpe. Imagina, tá certíssimo. Imagina, é isso aí mesmo. E aí, tá todo mundo bem? Tranquilo? Tudo bom. Graças a Bom, Deus. Paz. Beleza. Então é isso aí. Amanhã temos mais uma tarefa, né? Então, amanhã Exatamente. vamos lá. 3 horas da tarde estaremos lá. Ok. Deus quiser. Um abraço, pessoal. Bom final de sábado. Eu não vi a dona Clara Peraí hoje. que eu vou mostrar a Boa dona noite. Clara. Oi, dona Clara, eu não a vi hoje. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã, se Deus Deus também. quiser. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal.